A gente tem ansiedade, a gente tem a compulsão alimentar, então essas questões emocionais, né, elas são gatilhos para busca do alimento. Então, quando a gente segue, né, então, eu tô numa situação que eu preciso de um conforto. Então, aquela comida, aquele alimento, ele vai me trazer esse conforto. Então, é um acalento, né, acolhe, e aquilo te gera uma sensação de, agora eu tô mais feliz. Medicações, elas passaram a ter essa prescrição médica, a retenção da receita, né? A receita controlada, né? Que exigia prescrição médica. Isso foi logo depois que veio a tirzepatida pra cá. Então, a tirzepatida chegou em maio, a partir de junho. Foi depois do Mounjaro. Então, ela chegou em maio, em junho, receita, né, controlada. E aí, né? Então, isso é tentativa de frear um pouquinho essa banalização, né? Essa comercialização. E a comercialização e a banalização até, porque a gente vê, eu preciso baixar 2 quilos, vai lá, vou tomar a medicação. E, gente, não é bem assim. Nunca se falou tanto sobre emagrecimento. Nunca existiram tantos atalhos e, ao mesmo tempo, nunca vimos tantas pessoas emocionalmente cansadas da própria imagem. As canetas emagrecedoras viraram um fenômeno que mistura saúde, estética, ansiedade, redes sociais, sim, redes sociais, e muita pressão emocional. Mas afinal, estamos diante de uma revolução da medicina? Ou de mais um reflexo de uma dificuldade que as pessoas têm de sustentar hábitos e lidar com a própria dor? E para essa conversa necessária, extremamente atual, eu recebo hoje a endocrinologista, doutora Gislene Fioravante. Eu sou Mônica Alcântara e esse é o SejaCast, aquele canal que só traz conteúdo que faz a diferença na tua vida. Seja muito bem-vinda, doutora Gislene Fioravante. Não errei o nome, tá vendo? Treinei. Muito obrigada, Mônica, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui contigo hoje. Eu estou muito animada com essa conversa, porque é um tema muito atual. Sim. Não podemos negar isso. Sim. Rede social é palco. E as canetas não são nem os coadjuvantes, são as personagens principais em muitas situações. Mas vamos começar do básico. Doutora, em termos assim técnicos e de uma forma que as pessoas entendam, o que é a obesidade, na sua visão como médica que lida com isso todos os dias? Obesidade é uma doença crônica, é uma doença crônica multifatorial, que a gente tem o acúmulo de gordura corporal trazendo inúmeras complicações inerentes a esse acúmulo de gordura. E isso nos traz um desfecho de diversas complicações cardiovasculares, risco de diabetes, de hipertensão, e que isso atrapalha muito a nossa qualidade de vida. Então, a gente pode considerar a obesidade como uma doença. A sua formação é medicina, endocrinologia, sua especialização. Fala um pouquinho pra gente da tua experiência. A minha formação é de clínica médica, né? Eu tive uma formação de 2 anos de clínica médica. E depois fiz uma formação de 2 anos de endocrinologia, com título, depois o título pela sociedade que a gente tem, de endocrinologia e metabologia. Então foram 4 anos no total de formação. Depois me aprofundei um pouquinho na formação de medicina do estilo de vida, que é uma abordagem para doenças crônicas não transmissíveis, né, para desfechos e reverter doenças crônicas, prevenir e reverter doenças crônicas não reversíveis. Então, o meu consultório hoje é endocrinologia geral, mas com foco no tratamento de obesidade. Então, vamos hoje focar na obesidade. Isso. Hoje, então, a medicina hoje, ela já reconhece a obesidade como uma doença. Doença crônica. E, assim, eu deixo bem claro, assim, que a obesidade, ela não é falta de força de vontade, muitas vezes... De jeito nenhum, né? Porque a gente não pode julgar, dizer, é falta de força de vontade, é falta de disciplina. Existe muita coisa por trás desse tapete, né? Existem muitas questões. Né? Sem dúvida. E também a gente pode considerar que existem diferentes graus de obesidade? Sim, né? Então, assim, a gente tem a classificação da obesidade, hoje ela se dá baseada no IMC, né? O IMC é a relação de peso-altura ao quadrado, e a gente tem um número, né? E aí isso nos classifica no índice normal, sobrepeso e obesidade dos graus 1, 2 e 3, né? O grau 3 é o que chamam de obesidade mórbida, né? Que é o máximo grau de obesidade que a gente tem. Isso é uma classificação técnica.
Entretanto, a gente vê a questão do acúmulo de gordura nos trazendo complicações, mesmo nos pacientes que não têm esse IMC tão alto. Por exemplo, eu posso ter uma pessoa magra, mas que tem aquela barriguinha, aquela gordura que é perigosa, o acúmulo da gordura visceral, né? Então, essa gordura visceral, que é o acúmulo da gordura abdominal, é uma gordura que a gente fala que é metabolicamente ruim, né? Então, ela produz substâncias inflamatórias que são muito agressivas para diversos órgãos que a gente tem. E isso gera um processo inflamatório muito grande, né, no nosso organismo. Então, o IMC, ele é uma classificação pontual ali, a gente usa IMC como um número objetivo. Entretanto, a gente tem outras formas de se avaliar isso, né? Então, existe um outro índice que é a relação da cintura dividida pela altura, e esse número nos traz também um índice que a gente entende que está fora, e isso tem um aumento de risco e de outras complicações ali, principalmente relacionadas à parte cardiovascular, né? Quando a gente fala cardiovascular, aqui mais para, né, o pessoal entender, aqui é sempre quando relaciona risco cardíaco, de problemas relacionados à circulação, AVC, cardiológicos, e é isso, né? E é bom a gente já entrar nesse ponto, porque esse episódio de hoje vai ser meio polêmico, se preparem. Eu já trago uma primeira polêmica. O IMC, ele é muito popularizado. O que mais tem na internet é você entrar, calcular o IMC, deu 20, então tá ótimo. Então não é bem assim. Não ele é um assim. número, mas aquele número ele tem muitos reflexos. Fora aquele contexto que devem ser avaliados. Com certeza, né? Então, assim, a gente tem a relação, o IMC é um número objetivo, relação conta, altura, peso, altura ao quadrado, né? Então, é isso. Isso vai me dar um número. E aí, isso não me determina a composição corporal daquela pessoa, né? Eu não sei aonde... Não determina o nível de saúde também. De jeito nenhum, né? Então, IMC não é um determinante de saúde. IMC é um número que nos classifica determinando ali, sobrepeso, obesidade de grau 1, 2 e 3, e é isso, né? E aí, como que está essa composição? Como que existe essa distribuição? E a gente fala da distribuição de composição corporal. Esse acúmulo de gordura, ele é mais abdominal, é uma pessoa que tem um IMC alto porque tem uma massa magra muito elevada, então é muito diferente. A gente tem duas pessoas, muitas vezes com a mesma altura, com o mesmo IMC, mas que a gente tem uma composição corporal muito diferente. E isso muda desfecho, né? Muda completamente o desfecho daquele paciente. Exatamente. A gente traz muito essa questão da internet, porque a gente não pode negar que hoje é a nossa realidade. Eu já vi até um post sobre isso. Tinham 3 bonequinhos, como se fossem 3 homens, e os 3 tinham 93 quilos. Só que tinha um magro, com barriga, tinha um bem gordinho e um bem musculoso. Então, assim, era até um post de um médico, ele dizendo assim, pra gente não se prender tanto à balança. Exato, né? Porque depende bastante. E essa questão do se prender muito à balança, né? Isso é muito comum no dia a dia de consultório, né? Eu desejo pesar tanto, né? É o peso desejável, eu preciso chegar naquele peso, mas não é o mais importante, né? A forma com que esse peso realmente está distribuído e como existe essa questão de composição é o que faz muita diferença, né? Em termos de qualidade, né? De saúde, falando aqui sobre saúde, né? Então, a busca desse número da balança, né? A gente tem muito os falsos magros, né? É um IMC normal, porém que tem um acúmulo de gordura visceral muito elevado. Então, é um IMC normal, puxa, então não tá dentro daquela classificação nem de sobrepeso, nem de obesidade. Mas o acúmulo de gordura visceral é muito alto. Então, é um alto percentual de gordura e muitas vezes existe uma sarcopenia associada, que é a baixa taxa de massa muscular, né? Então, assim, isso é um termo que tem se usado um pouquinho mais, que é o termo de obesidade sarcopênica, né? Que é mais comum nos idosos, que a gente vê, mas que a gente vê jovens, né?
já com essa classificação da obesidade sarcopênica, né? Então, o número na balança, aí, gente... A gente já deixa aqui um recado que eu costumo falar muito nas minhas redes sociais. Eu não sou da área de saúde, mas eu defendo bastante hábitos saudáveis. Sim. Então, eu sempre defendo a questão do hábito, de você manter um estilo de vida saudável, manter uma alimentação, Perfeito. você não se prender à balança, à estética. Agora, eu vou defender sempre a bandeira da massa magra. Sim. Porque isso é que vai me deixar de pé quando eu ficar velha. Então, exato, né? É a sua autonomia, é né? autonomia. Então, exato, a palavra é essa. Então, as pessoas hoje estão muito, muito limitadas a rótulo, a peso, a estética, mas estão esquecendo do interior, da saúde. Você me fez lembrar uma pessoa que eu tenho, uma colega, ela é muito magra, mas ela tem um colesterol altíssimo. Sim. E a cardiologista trata ela como risco assim. Sim. Olha, pede um acompanhamento constante. Então, ser magra, então, não pode esquecer de ir ao médico, não pode. Então, assim, a saúde, ela tem que ser respeitada. Com certeza. No dia a dia. Né? Olhar cuidadoso em todos os aspectos, né? Então, não é um número que determina aquilo, né? Então, a gente precisa estar muito atento em tudo, né? Olhar atento, né? Agora, pegando esse teu gancho de muitos aspectos e estar atento a tudo. Quando a gente fala de obesidade, a gente fala de questões hormonais, genéticas e emocionais. Vamos deixar o emocional por último. Tá. Porque esse eu gosto, Então, vamos trabalhar no sentido hormonal. O que seria uma obesidade com uma base hormonal? A gente tem causas, né, secundárias dessa obesidade. Então, existem algumas doenças endocrinológicas, né, que existe uma disfunção hormonal, que isso gera um maior acúmulo de gordura e, consequentemente, um ganho de peso. Então, sempre que a gente faz a avaliação de um paciente que deseja perder peso, o que a gente precisa entender? A gente precisa fazer uma avaliação clínica detalhada, minuciosa, um exame físico detalhado. Então, nessas causas de obesidade que a gente chama secundária, que são causadas por outros problemas hormonais, a gente tem alguns sinais no nosso organismo que nos sugerem isso, e que isso precisa ser pesquisado, né? Então, isso precisa ser afastado para que a gente, de fato, não esteja fazendo o tratamento, deixando a causa principal de lado. Então, a gente precisa identificar. Popularmente falando, aquele examezinho de sangue. Isso. Com todas as taxas. E tem exames mais específicos que fogem um pouquinho dos exames tradicionais de sangue. do dia a dia. São exames laboratoriais, mas que fogem um pouquinho desses exames e que aí precisa desse olhar clínico mais detalhado, né? Então, essa questão da distribuição da gordura, alguns sinais que a gente identifica no exame físico do paciente que também nos sugerem essa questão de disfunções hormonais. Boa. Aí agora a questão genética. Essa daí eu gosto. Porque assim, eu acredito na genética, mas eu acredito também que você pode deixar a genética lá quietinha, né? Vamos lá. A genética, eu brinco, né? E eu falo que a genética é o carimbo, né? A gente carimbou, né? Então a gente nasce com aqueles genes, então isso é determinado já, mas a gente pode realmente deixá-los quietinhos ou ativá-los. Pronto, né? Exatamente. E aí, né? Como é que eu deixo isso quietinho, né? Então, se a gente olhar o contexto da obesidade, e inicialmente a gente falou, é uma doença multifatorial, a gente vai entender que o ambiente importa, né? Aonde o ambiente que a gente fala aqui, usa um termo hoje que se chama ambiente obesogênico, né? Então, é o acesso a alimentos, né? Então, o mundo de hoje está nessa tendência aí desse ambiente obesogênico, e isso também vem aumentando o número de obesidade no mundo, né? E aí, o que a gente precisa entender? Puxa, mas se eu já tenho a genética, se eu sou sedentário, se eu como alimentos altamente palatáveis, alto teor de gordura, gente... É certo, é destino certo, né? Não tem. E aí, a gente consegue modificar isso, né? A gente consegue modificar. Então, a genética tá lá, né? Mas se a gente for num caminho contrário, né? Então, vamos lá, a genética tá lá, mas eu vou num ambiente com melhora da alimentação, busca de hábitos saudáveis, né?
exercício, movimento, né? E aqui, quando a gente fala de exercício, às vezes dá a impressão de ser um super mega exercício, mas a gente está falando de ser ativo, né? Então, e aí são questões que a gente pode até aprofundar adiante, mas a gente precisa deixar esses genes lá, dormindo, né? Digamos assim, né? Quietinhos lá. Porque se eles tiverem um ambiente propício, isso vai acontecer, né? A gente vê, dentro da história, né, do paciente, como é que é a família, né? Como é que é essa família? Tem casos que sim, vem de uma família de pessoas obesas, e tem casos que não. Nesse caso das pessoas, né, que vêm de uma família obesa, a gente tem a questão genética, muitas vezes sim, né? Mas algumas vezes é o hábito, é o cultural, o dia a dia, o ambiente. Então, isso já vem lá desde a infância, do cultural, do hábito, que é daquela forma sempre, ele vai crescendo naquele ambiente, né? Então, quando a gente vê as crianças obesas, né? As crianças não têm aquele hábito, né? Então, elas repetem o hábito que elas têm em casa, muitas vezes, né? Claro, a gente tem situações e situações, e aqui a gente não pode generalizar, né? Então, mas a gente tem toda essa questão que a gente precisa enxergar o ambiente. Então, genética existe? Existe, né? A gente tem ferramentas que a gente consegue ir contra isso, com certeza, né? Então, a gente precisa agir diante disso, né? Assim, às vezes, eu não estou julgando, mas existe muita gente que diz assim, é minha genética. Você não pode ser tão conformado a esse ponto. Existe, é um fator que colabora, digamos assim. Mas você também pode fazer o seu papel, fazer a sua parte. A gente precisa entender isso, né? Então, a questão da genética é um fator agravante. É um fator determinante? Não. Exatamente, é tipo isso. Ele pode ter uma gavetinha que vai ficar lá guardada. Isso. E você que tem que dominar a genética. Existem exceções, fica bem claro isso. Isso. Mas uma maioria está se escorando numa desculpa que eu acho que dá para mudar. Pequenas mudanças no dia a dia. Eu costumo dizer isso. Vamos lá, vamos abrir aqui uma pauta bem pequenininha no que você falou. Não precisa ninguém ser atleta. Não, o que é que precisa, doutora? Né? A gente precisa dar passos, né? Então, aqui a gente precisa, quando a gente fala nessa questão especificamente do exercício, né, do movimento, a gente precisa dar passos. Então, se a gente tem uma pessoa que não faz absolutamente nada de atividade física, totalmente sedentária, se a gente estipular, né, e conseguir olhar para o relógio dela, e hoje tem um monte de relógio que conta passos, celular conta passos, quantos passos que ela faz dá num dia? Ela dá 1.000 passos. Se ela passar a 2.000... Já é um movimento. Né? Então, assim, se a gente entender esse cenário, e aqui a gente tem algumas barreiras de muitas pessoas, sabe, Mônica? Onde que a gente enxerga isso? Existem pessoas que enxergam para o exercício como sendo realmente atletas. E ele fala, lá atrás, ou na minha adolescência, eu já fui atleta, e ele tem aquela visão de exercício. Ele fazia muita atividade física, ele era alto rendimento, e hoje ele enxerga aquilo como atleta. E hoje ele não tem essa possibilidade de fazer aquilo que ele fazia. O que vem na cabeça? Eu nem começo. Né? Eu nem começo. Então, aqui, sobre dar passos, a gente fala exatamente sobre isso. Puxa, mas então vamos colocar uma meta pequena, uma meta curta, pra gente pelo menos sair do lugar. Sair do lugar, né? E aqui eu gosto de usar muito o exemplo aí de movimentos no dia a dia, né? Então, assim, é a questão do elevador, né? Então, assim, troca pela escada, é a questão de ir no shopping, né? Se é perto, vai fazendo uma caminhada. Isso, vai caminhando, vai passear com o cachorro, evita escada rolante em lugares que tem. E hoje tem um termo que a gente usa que é redução de tempo sentado, com essa questão do home office, né? Então, trabalhos extensos, né? Muito tempo sentado. Então, pequenas pausas, né? Mudam desfechos de saúde, né? E aqui a gente está falando sobre esse termo, é um termo que se chama snacks de exercícios, né? Então, snack realmente do snack de porções, né? Nesse sentido, né? Não é relacionado à comida. De pequenas porções de exercícios
que fazem diferença no dia a dia. E aí, claro, né, acho que aqui o mais importante é a gente criar o hábito e ter constância. Constância. Eu adorei o nome snacks de exercício, Sônia. Eu acho que a gente tem que usar snacks de exercício. Agora também existe um outro lado, que também é preocupante, que eu vejo bastante. É a pessoa que decide hoje, vou começar a atividade física e começa absurdamente, quer correr 5 quilômetros, porque não sustenta uma semana. Não sustenta, ainda tem risco de fazer uma lesão, tem risco de né? se machucar. Então, assim, tudo é questão de presença, consciência. Não é que você vai mudar por 1 mês, 3 meses, vou chegar no meu peso, tá certo. Não, é você entender que é pro resto da vida. Com certeza, o né? peso é consequência. Exato, eu né? adoro isso, eu adoro correr, eu adoro... Sou perfeita? Não, mas tudo que eu faço com consciência. Eu gosto de movimentar, por quê? Porque eu tô sempre ativando o corpo. Então, eu acho que é essa consciência, né, que as pessoas têm que ter, de com manter certeza, o corpo vivo, né? Exato, em né? movimento. Quando a gente encontra algo que a gente gosta, é muito mais fácil, melhor ainda. Né? É muito mais fácil disso fluir, né? E é muito frequente a gente olhar, mas eu não gosto de nada. Não, então a gente vai encontrar, né? Então a gente vai encontrar e a gente acaba buscando, às vezes, o menos pior, né? E aí, isso indo em porções, isso facilita muito, né? Então, é criar o hábito, é inserir aos poucos, isso vai fazer diferença na sua vida. Movimentos. E como eu sempre falo, e eu nunca vou perder a oportunidade de falar, pratique quem você quer ser. Não é por um período, é sempre. Olhar lá na frente, né? Então, esse exemplo eu uso muito, né, no dia a dia. A gente precisa olhar como a gente quer chegar, né? A gente quer chegar sozinho, caminhando, com autonomia, a gente quer chegar dessa forma, né? Só que a gente tem que plantar essa sementinha, né? E a outra questão nunca é tarde para começar, né? Porque às vezes a gente vê as pessoas mais idosas falar, mas eu nunca fiz nada. Gente, você não vai ser um atleta, né? Mas você pode fazer. A gente pode melhorar isso adiante. De pouquinho em pouquinho a gente sempre melhora. E é tão rico a gente enxergar essa mudança que eu vi já. É valioso, né? É assim, verdade, eu já vi casos de idosos assim, de mudar de vida porque começou a fazer musculação um pouquinho em pouquinho. Agora, uma coisa bem interessante que eu vou trazer para você ontem. Ontem eu estava conversando com o meu personal sobre essa questão de consciência. E a gente estava conversando sobre um determinado situação que aconteceu no mundo. E ele disse assim, mas você acha, Mônica, que... Aí ele apontou para uma pessoa assim, que estava treinando, um menino jovem, entre 20 e 22 anos. Ele disse, tu acha que essa pessoa está preocupado daqui a 20 anos? Não tá, porque o jovem ele é muito imediatista. Agora, quando ele chega nos 40, ele começa a se preocupar nos próximos 20 anos. Então, assim, essa virada de chave, se bem que os jovens hoje estão bem atentos à questão da atividade física, mas a pessoa de 40, de 50 anos, ainda pode mudar a sua história. Com certeza. Escrever novos resultados. Eu digo até mais. Até né? mais, até mais idade, né? Existe toda essa preocupação dos 40, dos 50, e às vezes eles começam a conviver com os pais numa idade maior, né? E aí eles começam a enxergar como, né? Isso, se eles fizerem diferente hoje, adiante isso vai ser muito diferente. Mas essa consciência do exercício, do movimento, ainda bem que está em alta, né? Então, acho que é uma geração que a gente vem, né, nisso, isso está sendo cada vez mais comum. Mas preocupa com os mais jovens também, né? Então, isso também é uma preocupação dos mais jovens, né? Dos 20 anos ali, que ainda não são tão antenados nisso. Mas sempre há tempo de mudar. Acho que o importante é isso, né? Mesmo com mais idade, sempre dá tempo de mudar, gente. Não desista de você. De jeito nenhum. Essa é a ideia. Autocuidado, isso. Então, fazendo uma síntese do que a gente falou, então existe uma diferença entre uma obesidade clínica e um sobrepeso. Isso tudo vai muito da tua análise de consultório, análise física, análise de exame e tudo. Então, nem tudo é obesidade clínica. Existe um sobrepeso
e existe aquela obesidade clínica. Explica melhor isso, que agora eu fiquei em dúvida. Não, a questão aqui a classificação, né, de sobrepeso e de obesidade é o número do IMC. Quando a gente fala obesidade clínica, né, é quando a gente tem complicações relacionadas à obesidade. Isso, então desse acúmulo de gordura. Que complicações que estão associadas a isso, né? E aí a gente vai relacionar as complicações metabólicas. Então é o aumento do colesterol, é o diabetes, é um pré-diabetes, é uma resistência insulínica, que é uma fase que antecede o aparecimento do diabetes, a hipertensão, as doenças, né, circulatórias de uma forma geral, que a gente chama cardiovasculares aqui, então de problemas cardíacos, de problemas de AVC, isso numa fase mais adiante. Então, quando a gente tem uma situação de obesidade com outras complicações, esse é o termo que a gente usa de obesidade clínica, né? Por muito tempo, né, a gente escutou a questão, mas meus exames são todos normais, né, então assim, eu tô acima do peso realmente, mas os meus exames são todos normais, então eu tô ótimo, né. E não é bem assim. E não é bem assim, né, porque hoje a gente tem o conceito dessa questão da obesidade como uma doença crônica, e que isto é um problema, e que só o fato da obesidade existir, a gente tem mais risco de outras complicações. Então, não é porque a gente não tem a obesidade clínica, que tenha colesterol, hipertensão, diabetes, pré-diabetes, que a gente não tenha que tratar essa obesidade, né? Então, quanto antes a gente fizer isso, melhor, né? Sabe uma coisa que eu digo para todo mundo? Vá a um médico responsável, independente de você estar doente. Faça check-up, acompanhe. Isso. Faça um bom exame de sangue. Tem gente que não faz exame de sangue tem anos. Não, eu faço todo ano. Eu estou ali olhando, acompanhando. Você tem um médico de sua confiança que saiba o seu histórico, que vai conseguir ter a tua história lá e vai entender quando tiver alguma coisa que mudou, que mudou alguma coisa, vamos investigar o que é. Isso é muito bacana do que você deixar a coisa, né, aflorar. Apareceu o problema, apareceu a doença. Isso é a constância. A gente tem constância na atividade física, a gente tem constância no cuidado também. Com certeza. A gente manter a saúde em dia. E não... Agora vamos falar sobre uma coisa agora mais polêmica. Vamos sair do ambiente técnico do consultório. Agora eu quero ouvir a doutora que olha para o paciente e diz, vamos ver se é emocional. O que está adoecendo hoje a nossa relação com a comida e com o corpo? Olha, Mônica, é uma pergunta complexa essa, né? Adoro complexidades. E assim, né, a gente falou um pouquinho sobre essa questão do ambiente, né, esse ambiente obesogênico é acesso, né, então isso acaba sendo que o acesso vai pro prático, né, a praticidade do mundo moderno, a rotina maluca, né, que muitos vivem, né, isso vai para a praticidade, e a praticidade, ela traz o fácil, que é aquele alimento pronto, aquela, né, que são, tá pronto ali, tá congelado, tá pronto, é aquilo que eu vou comer, alto teor de gordura, altamente palatável, estímulo cerebral, e isso entra naquele ciclo. A questão de sono, né, então assim, a gente tem aí privação de sono, excesso de tela, levando essa privação de sono, então o comportamento atual, a gente tá indo para esse desbalanço. Mas qual que é a relação de comida e corpo, né? Se a gente pensar que alguém tá na frente de um computador ou na frente de um tablet e tá comendo ali, né? Ele simplesmente coloca ali e ele vai comendo com a mão. Quando ele vê, foi tudo, né? Então ele não quantifica, ele não tem essa percepção, né, do quanto já foi, né, do quanto comeu. Se brincar, então, ele nem sente o gosto. Nem sente o gosto. Então, assim, é a distração ali. Então, tô distraído fazendo outra coisa. Essa questão também atrapalhando o nosso sono, né? Então, uma noite mal dormida aumenta a nossa fome no dia seguinte, né? Então, se a gente dorme mal, uma noite mal dormida, a gente vai ter mais fome no dia seguinte. Então, assim, isso é importantíssimo. Então, tudo isso, né? Então, eu falo que são essas questões atuais que a gente tem visto, tá muito favorável para esse aumento da prevalência de obesidade, né? Então, a gente precisa frear isso e identificar isso.
E aí a gente tem um combo, né? Esse combo que leva a um ambiente chamado ansiedade. Sim. E a gente está vivendo hoje uma Sim. epidemia de ansiedade disfarçada de fome. Isso é forte. A gente tem A fome ansiedade, emocional. a gente tem ansiedade, a gente tem a compulsão alimentar. Então, essas questões emocionais, né, elas são gatilhos para busca do alimento, né? Então, quando a gente segue, né? Então, eu tô numa situação que eu preciso de um conforto, né? Então, aquela comida, aquele alimento, ele vai me trazer esse conforto, né? Então, é um acalento, né? Acolhe, né? E aquilo te gera uma sensação de, agora eu tô mais feliz. Qual é a emoção que eu estou alimentando? Exatamente. E por que isso te gera, fica mais feliz, né? Porque isso libera substâncias centrais, né? Então, trabalha com dopamina. Então, esses alimentos, quando a gente fala de alimentos altamente palatáveis, é isso, ele vai lá no centro, né? E ele sacia aquela vontade e fala, era isso que eu precisava, né? A fome emocional aí é muito dessa busca, né? Aqui a gente tem memória afetiva, né? Então, quando a gente tem, né? Então, a memória afetiva, nossa, né? Domingo na casa da avó, né? Então, nossa, isso me lembra A lasanha do isso. domingo. Exatamente. O cheirinho de bolo. Então, assim, a gente... Os gatilhos. Então, a gente tem que muito prestar atenção que os gatilhos para esse excesso alimentar, essa busca do alimento, nem sempre é fome, né? Nem sempre é fome. Então, a gente tem que olhar o todo, né? E aí, né? A gente vai só tratar, é tão simples, você só tem que parar de comer. Não é assim. Não é assim. É uma doença complexa. Ir para a raiz. E a gente vai no todo. Emocional. Exatamente. Eu costumo dizer que existe a dopamina barata. Ela é rápida. É rapidinho. O problema é esse, você sempre quer mais, e busca mais, e busca mais. Uhum. E a comida é um atalho absurdo para isso. É fácil, né? É fácil e ela te traz isso, né? Ela te traz isso e traz, isso, é o rápido, né? É muito fácil, muito fácil. Aí agora a gente vai chegar num ponto que é o X da nossa conversa aqui hoje, que é onde eu quero chegar. Estudei a obesidade, entendi os gordinhos, os não gordinhos, entendemos os doentes, os não doentes, mas agora a gente vai ao X da questão. Quando é que uma obesidade, o que é que você considera assim, que é, não, vamos reformular, eu estou tão ansiosa por esse tema que eu quero reformular a pergunta. Existem medicamentos para tratar a obesidade? E a gente vai chegar hoje nos medicamentos da atualidade. O que é que tem no mercado? O que é cada um? Vamos elencar dentro do teu consultório, na tua experiência, o teu dia a dia hoje. O que é que a gente pode falar sobre medicamentos para a obesidade? Tratamento medicamentoso, né? Sim. Um pilar do tratamento da obesidade. Hoje a gente tem, ainda bem que a gente tem mais medicações disponíveis. Muito tempo a gente ficou com pouquíssimas opções de medicação, né? E aí vieram as famosas canetas emagrecedoras, né? Por que eu coloco entre aspas aqui, gente? Porque esse termo é o termo que pegou, né? Realmente é o termo que a gente usa. É a moda, é o termo que a gente usa, é o termo que está na mídia. Mas tem uma cautela com relação a esse termo, que agora não vai voltar atrás, mas a cautela é que são medicações que dão a falsa impressão que quando você emagrece, você pode parar de tomar. Então, qual é o termo que a gente prefere utilizar? Canetas para tratamento, medicações para tratamento de obesidade. Claro, o termo pegou, é o termo que a gente usa, eu vou usar esse termo aqui também hoje, mas a gente tem que ter sempre isso em mente, né? Uma coisa interessante de frisar, é um tratamento e como todo tratamento, existe um acompanhamento, existe uma responsabilidade gigante por trás disso. Com certeza, né? O que temos hoje no mercado? Tem os famosos, mas as substâncias que são mais famosas. Isso, né? Assim, disponíveis
disponíveis para tratamento de obesidade, né? Então, a gente ainda existe a sibutramina, que é uma medicação bastante antiga. Nós temos bupropiona e naltrexona, que é uma medicação... Que são esse que você está falando antes das canetas, né? Na verdade, tem uma mais recente, a sibutramina é antes da caneta e que persiste até hoje. O Orlistat é uma medicação antes das canetas, que é aquela medicação que elimina a gordura nas fezes, né? Então, ela elimina... bem popular para ele, né? Eu lembro. Isso. Ele é o primeiro que veio lá, que 1/3 elimina nas fezes. Aí vieram as canetas, né, as famosas canetas, e dentro dessa classe das canetas, a gente veio inicialmente com uma medicação que se chamava Exenatida, né, então ela ficou pouquíssimo tempo no mercado, tinha um monte de efeito colateral, precisava fazer aplicação 2 vezes por dia, né, então que hoje é 1 vez por semana, ela iniciou com 2 vezes por dia. Depois dela a gente veio a... Só para eu ter ideia dessa cronologia, essa primeira caneta aí, tem quanto tempo, doutora? 2012, talvez. Nossa, é bem antigo, né? 11, 12, que é quando eu tava na residência. Ah, então já tinha esse Tava começando. Assim, eu posso estar falhando na data, mas é aproximado isso. E aí veio primeiro o Exenatida, a segunda medicação foi a liraglutida, e que, na verdade, essas medicações, elas não vieram para tratamento de obesidade, né? Eu acho que isso é bem importante deixar claro, né? São medicações que vieram para tratar diabetes, né? E aí, percebeu-se que as pessoas que utilizavam essa medicação perdiam peso. Eles falaram, opa, vamos pesquisar nos pacientes que não têm diabetes para a gente entender se isso pode ser utilizado como um tratamento para obesidade. E, de fato, foi o que aconteceu. Então, veio o Exenatida, saiu, ficou pouquinho tempo, veio o liraglutida, inicialmente para tratamento de diabetes, depois para tratamento de obesidade, que daí isso foram aumentando as dosagens dessas medicações. Na sequência veio a semaglutida, que a gente tem, hoje usa muito a semaglutida. Liraglutida era de uso diário. Esse primeiro que você falou, foi o primeiro que ficou mais famoso foi o Ozempic, é esse? A semaglutida. Semaglutida, que é de uso semanal. Certo. Isso, que é mais recente aqui, 2018, 2019 ali, e depois veio com doses mais altas para tratamento de obesidade, e mais recentemente a gente tem a tirzepatida, né? Que essa semaglutida, tirzepatida é o que está mais em alta. Então hoje em alta, né? A gente tem o Ozempic, o Wegovy e o Mounjaro. O famoso Mounjaro. Isso, o famoso Mounjaro. E o Mounjaro hoje parece que é a estrela principal dessa peça, né? Roubou a cena aí em alguns aspectos, né? Pela questão de potência, pela questão dos efeitos colaterais, e por ser mais recente, e isso teve proporções enormes, né? Enormes que a gente vê com a chegada dessa medicação, né? Então, tem mais um ano de comercialização no Brasil, né? Essa medicação. A semaglutida, que é o Ozempic, o Wegovy, eles já têm mais tempo. Agora, em março, teve quebra da patente dessa classe de medicação. O que eu enxergo, né, no meu dia a dia como isso é excelente, porque tem a possibilidade de virem novas medicações e com um custo também mais acessível, e a gente conseguir ampliar isso e essa possibilidade de tratamento para muito mais gente, né? Hoje, quando a gente fala em Ozempic, Wegovy, Mounjaro, como é que funciona essa medicação no organismo? Uhum. Vamos lá, você mais prático aqui, né? Então, o que elas fazem? São medicações que agem em hormônios do nosso trato digestivo. Nós temos hormônios no nosso intestino, e essas medicações ativam esses hormônios, e isso dá uma sensação de saciedade. Então, dá a sensação que a gente está satisfeito. Essa saciedade tem um efeito cerebral. No sistema nervoso central. Isso acaba induzindo a saciedade, né? Então, o efeito desse atraso da digestão dessa saciedade vai ter um efeito cerebral em saciedade. Ah, mas elas agem só, então, nesse atraso da digestão? Não, elas têm um efeito cerebral
Também, né, que é o efeito que a gente fala no hipotálamo, né, que é uma área do cérebro, uma área específica do cérebro, onde a gente tem o centro do apetite, né, então o hipotálamo é uma região cerebral que regula o nosso apetite, então ela tem esse efeito cerebral. E o que a gente tem visto, né, então, essa forma bem mais simples, assim, pra gente explicar como ela age, né, mas então não é só local, não, ela tem um efeito cerebral. Então as três agem da mesma forma. As três agem da mesma forma, né, a semaglutida, né, que é o Ozempic e o Wegovy, são medicações que a gente chama de agonistas do GLP-1, que elas só têm um efeito em um hormônio, que é o hormônio que se chama GLP-1, e a tirzepatida, que é o Mounjaro, ela é um agonista duplo. Ela age em GLP-1 e ela age no GIP. E por ser um agonista duplo, ela tem uma potência maior. Então, o agonista desse segundo hormônio, que é o GIP, proporciona um efeito de maior potência realmente da medicação. E de um pouco menos de efeitos colaterais na maior parte dos pacientes. A gente tem que falar isso com muito cuidado. Sim. Porque é um tema, assim, que ele é de muito interesse público, mas que também exige muita responsabilidade. Com certeza, né? Aí, assim, agora eu cheguei no seu consultório, eu tenho uma dúvida. Eu cheguei no seu consultório, doutora, sou gordinha, quero tomar. Uhum. Eu quero uma canetinha. Quero uma canetinha aqui para dar uma animada na perda de peso. Entre o Ozempic, o Wegovy e o Mounjaro, ele tem indicação, por exemplo, você vai avaliar e vai me dizer qual a minha indicação ou eu posso tomar qualquer uma? Tem indicação. Indicação. Tem a sua indicação, né? Com a chegada da tirzepatida, de Mounjaro, né? A gente consegue saber, eu vou para esse ou vou para esse. Geralmente, esse paciente, a maior parte dos casos, já acabou tendo uma experiência prévia com o Ozempic ou com o Wegovy, e por algum motivo, né, tá em busca de, ou não tiveram resultado, ou tiveram efeitos colaterais, e aí a gente acaba, né, optando pela questão da tirzepatida. Mas essa decisão, né, ela é muito detalhada e é muito individualizada. Então, eu não consigo colocar todo mundo dentro do mesmo lugar. Então, vamos lá, você chegou no consultório, existe indicação, primeiro, né, existe indicação, né, porque a gente precisa entender se existe indicação dessa medicação, dessa classe de medicação ou não. E aí a gente vai definir, a indicação pode ser realmente das canetas emagrecedoras. Qual que a gente vai escolher, né? Aqui a gente vai entrar num universo que a gente vai falar sobre custo, né? Então a gente vai falar sobre efeito colateral, a gente vai falar do peso que você deseja atingir, porque aí envolve a questão da potência da medicação. Então, dependendo da potência, a gente vai para uma medicação mais potente. Dependendo, não. Né, eu brinco que é o tiro da espingarda e o tiro de canhão, né, claro, a gente tem uma excelente resposta com semaglutida, é uma medicação excelente, né, e isso é até curioso, porque as pessoas vêm no consultório buscando Mounjaro. Já pede o Mounjaro direto. Buscando tirzepatida. Porque todo mundo virou médico, né, depois da internet, todo mundo já sabe o que tem que tomar. Exatamente, né, e então as pessoas já buscam por isso, mas espera lá, deixa eu entender a tua história, né, e por que não a gente indicar semaglutida, que é o Ozempic e o Wegovy? Então, a gente tem público para todas as medicações, né? Então a gente tem, e aí depende de perfil, né? E isso é bastante cuidadoso para a gente falar, porque a gente não consegue generalizar, né? Então a gente vai individualizar, cada um vai ter a sua indicação. E hoje quais são os maiores mitos sobre essas canetas emagrecedoras? Tem bastante, né? O mito do milagre já é o primeiro, né? Assim, eu acho que a questão a promessa, né? Então, assim, é milagroso, né? Então, a questão da perda rápida de peso, veja, você vai, porque a gente vê, porque eu vi o vizinho, porque eu vi a prima, porque eu vi, né? Perderam 8 quilos em um mês, né? Então, essas promessas, né, e isso que a gente vê, na prática, não é isso que a gente vê, né, a gente não vê esse resultado de perda super rápida de peso
perde peso, são potentes, mas não é nessa velocidade, né? Então, e a maior questão aqui, e a maior falha é só você tomar o remédio que você vai emagrecer, né? E aí, o que acontece? A pessoa toma a medicação, emagrece, e ela para de tomar. Aí engorda tudo de novo. E Exato. se brincar, muito mais, né? Exatamente. Então, assim, isso é algo que a gente vê, puxa, então é só tomar medicação e aí quando eu paro, e aí, né, eu vou parar? Isso é bastante complicado, né? Porque Eu acho vai que tem- acontecer o reganho de peso. E eu acho Né? também, doutora, você com certeza vai concordar comigo. Tem todo um universo aí. Você vai tomar a caneta, tem indicação ok, vai tomar ok, mas vamos fazer atividade física, porque também você vai tem que emagrecer com saúde. E aí, sem dúvida, né? Então, aí entra muito a questão do acompanhamento, né? Então, assim, por isso que eu falei, não é só tomar a medicação, né? Porque a gente tem que, primeiro, é a indicação, a gente tem que ter a responsabilidade, a gente tem que entender como a medicação age no seu organismo, o que ela vai fazer contigo. Porém, se a gente não estruturar os outros pilares, quando a gente fala de tratamento de obesidade, isso não vai ser suficiente, isso não vai sustentar. Eu falo que a dificuldade que a gente tem não é perder peso, né? Perder se perde, né? A dificuldade sempre é a manutenção. E a gente cai de novo no início da nossa conversa. Uma boa noite de sono, uma alimentação consciente, Com atividade certeza. física e, principalmente, cuidado emocional. Esse é excelente, é isso, né? Mas vamos combinar que estamos numa era, numa fase que, olha, eu vou lhe dizer, eu converso com muita gente, pessoas muito próximas que eu nem imagino, e converso daqui a pouco solta, porque eu tô tomando a canetinha, porque eu tô... Super comum. Você, e eu olho, quem sou eu para julgar, tá? Tudo bem. Mas não precisava. Não precisava. E aí a gente entra muito no universo de quem precisa tem vergonha. Mas aí agora eu vou também dar outra cutucada em você. Se essa pessoa tá tomando e não precisava, teve quem passou. Existe um mercado aí que a gente precisa falar. Eu sei que não é legal, mas existe profissionais e profissionais. E na área da saúde não é diferente. Gente, as canetinhas viram um mercado. Com certeza, né? Concorda comigo? Você pode nem gostar porque eu tô falando isso, mas é bem verdade, porque existe um mercado. Com certeza. E os profissionais que são responsáveis, eles vão querer fazer um tratamento, vão fazer um acompanhamento, porque existe uma corresponsabilidade em cima disso. Mas hoje tem muito passador de receita. Com certeza tem, né? E assim, as medicações elas passaram a ter essa prescrição médica, a retenção da receita, né? A receita controlada, né? Que exigia prescrição médica. Tá receita. Isso foi logo depois que veio a tirzepatida para cá. Então, a tirzepatida chegou em maio, a partir de junho. Foi depois do Mounjaro. Então, ela chegou em maio, em junho, receita, né, controlada. E aí, né? Então, isso é na tentativa de frear um pouquinho essa banalização, né? Essa comercialização. E a comercialização e a banalização até, porque a gente vê, eu preciso baixar 2 quilos, vai lá, vou tomar a medicação. Né? E, gente, não é bem assim, né? Não é simplesmente só tomar a medicação. Então, dentro desse comércio aí, existe sim um comércio por trás, a gente vê isso. Hoje a gente tem vindo de lugares duvidosos aí, a gente não sabe exatamente o que está sendo comercializado. Era exatamente o que eu ia falar. Nas minhas pesquisas aqui, para conversar com você, eu vi que tem coisa no Paraguai sendo vendida. Tá cheio. Inclusive, no noticiário passou que foi preso um carro com um monte de canetinha. Então, assim, até isso estão, falsificando. E eu acho uma loucura a pessoa ter coragem de usar uma coisa que eu não sei nem o que tem ali dentro. Exato, né? E assim, a gente não sabe realmente o que tem. E porque torna mais acessível, né? Tá vendendo com a promessa que é igual, né, a medicação original. Isso a gente já tinha com o Ozempic e o Wegovy, mas com o Mounjaro isso foi muito mais intenso, né, até pela mídia toda que teve em volta de Mounjaro, pela potência. O que tem? Mas tem o Mounjaro do Paraguai. A gente fala, mas posso tomar o do Paraguai?
Gente, eu como médica, eu não tenho como aprovar isso, porque eu não sei exatamente o que tem lá, né? Não é somente a questão do armazenamento, porque tem a questão da refrigeração, que é uma medicação que precisa ser armazenada em ambiente refrigerado. Eu não sei exatamente o que tem dentro daquilo. Ah, mas o meu vizinho tá tomando e ele emagreceu. E de fato ele emagreceu, né? Mas a gente não sabe exatamente o que tem dentro dessa medicação. A conta pode chegar, né? Até porque, como é uma medicação que é recente, que tem patente, ainda não se permitem os estudos de outras substâncias similares para comparar com o original. E aí a gente tá colocando algo pra dentro. Ah, mas que eu tô perdendo peso. Tá, mas a gente tá falando sobre uma doença crônica e que eu tenho que usar uma medicação cronicamente. E aí, gente, a médio e longo prazo, o que a gente tem de informação? Nada, né? A gente tem nada de informação sobre essas medicações. Então, é perigoso? Sim, muito, né? A gente vê complicações? Muitas, né? Então, a gente tem dentro, né, dos médicos, né? Olha, a gente sempre vê, quando complica, chega em nós, né? Então, dos médicos sérios. E chega na gente, né? Então, quando complica, vai chegar, né? Ah, mas a gente precisa ir aumentando essa medicação. Gente, mas eu tô aumentando uma medicação que eu não sei o que é. Isso é muito grave, né? Isso é muito perigoso. Uma coisa também que eu observei, que existem médicos que estão manipulando. Também é possível manipular o agora, isso inicialmente, quando a medicação não tinha chegado aqui no Brasil ainda, isso estava sendo manipulado, isso persistiu sendo manipulado, e agora a gente teve uma deliberação da Anvisa proibindo essa manipulação. Ah, é proibido agora? Agora proibiram, tá? A última informação foi essa, né? Porque, mas eu acho que justamente porque estavam vulgarizando demais, né? E aí acaba entrando muito na questão do comércio, né? E também então, do que da tem questão ali dentro, de né? comercialização. Pode outras coisas. Exato, né? Então, a questão da substância, da manipulação, isso foi realmente algo que foi proibido, depois caiu, depois voltou de volta. Então, por enquanto, proibido ainda. Então, com certeza, né? Diante de todos esses dados que você me trouxe, sim, a caneta emagrecedora, tanto o Ozempic, quanto o Wegovy, quanto o Mounjaro, sim, é uma excelente alternativa para auxiliar no tratamento da obesidade. Sim, mas a gente tem um agravante que é muito, muito, muito preocupante, que é a pressão pela estética. Sim, né? A pressão pela estética, ela traz um imediatismo irresponsável. Você deve ver muito isso no consultório. Bastante, né? Então, assim, a gente vê, os pacientes eles já vêm tomando, né? Então, essa questão do acesso à medicação, mas existe quem prescreve, existem os médicos prescritores disso. Existem quem prescreve sem critério, sem indicação, e aí isso, se não é feito com esse acompanhamento, a gente vai para um lado que vai complicar. Essa questão da estética, a minha impressão é que isso passou do ponto já, a gente vê os famosos aí, né, o padrão apareceu no Oscar, e a gente vê, né, as pessoas influenciadoras aí, os famosos, com um padrão de estética que a gente olha e fala, gente, passou do ponto. Muito, né? muito. Passou do ponto, então tá indo além de saúde, né? E aí a gente tá tendo uma busca incessante daquele padrão de beleza, né? Então aquela questão excessiva, né? Então, claro, a estética pra gente é importante? Claro que é importante, né? Mas até que ponto que a gente precisa... É muito tênue, né? Muito tênue. Essa comparação, né? Porque assim, quando eu paro para pensar, a medicação, tipo um Mounjaro, ele não resolve o meu sofrimento emocional. Ele não vai resolver. Ele vai ser como é que chama? Um reboco, mas que isso vai cair em algum momento. Você não sustenta. Eu costumo dizer isso. As pessoas estão tratando a fome emocional. É como você disse, um tiro de espingarda e uma bomba. Uhum. Se as pessoas tiverem a responsabilidade de encontrar um profissional sério, que segure na mão, que não queira vender uma receita, queira dizer assim, calma,
Uhum. Você não precisa ser igual a A, B ou C. Você precisa encontrar o seu padrão, Com certeza. a sua verdade, a sua história. Entender o porquê que você tem esses gatilhos emocionais. Sabe? Eu fico tão triste, porque entender o contexto da pessoa, acolher e dizer, calma. Não vai ser perder 30 quilos hoje que vai te fazer feliz. Porque você vai perder os 30 quilos e você vai continuar infeliz. Porque você não tratou a raiz dos problemas. Tem que olhar o todo, né? A gente precisa muito olhar o todo, né? Essa classe de medicação, né? Quando você fala, mas é a medicação que vai melhorar o emocional, né? A gente tem nesse efeito cerebral dessa classe de medicação que a gente chama chama food noise. Esse barulho, é o barulhinho da comida, né? Então, essa classe de medicação, ela tem sim um efeito cerebral em diminuir esse barulhinho da comida. O que é isso, né? Então, é a pessoa que, ela acorda, o que eu vou comer, o que eu vou almoçar, o que eu vou comer à tarde, o que eu vou comer à noite. Então, ela pensa em comida. Então, essa classe de medicação... Ela preenche o vazio dela todo com comida. Ela propicia esse reduzir pensar em comida. Tá, e resolveu tudo? Nem sempre, né? Muitas vezes a gente precisa, entendendo todo esse contexto, só essa medicação ela não vai ser suficiente. A gente vai ter que, né, puxar pro time, para caminhar ao lado desse paciente, uma equipe multiprofissional, né? Então, é a terapia, às vezes a gente precisa de psiquiatra, né? Então, a gente... nutricionista. Um nutricionista. Então, às vezes a gente precisa olhar para esse contexto inteiro. E muitas vezes só essas classes de medicação, elas não vão ser suficientes também, né? A gente vai precisar associar outras terapias para tratar a ansiedade, a depressão, a compulsão alimentar, e a gente vai nesse conjunto equilibrando os pratinhos, né? E a ideia de que usar essa medicação até resolver o problema do peso e parar é uma falsa ideia de que o problema está resolvido. E é uma tamanha irresponsabilidade. Enorme, né? Enorme. E aí a gente recebe os pacientes que vêm, né, naquele efeito do emagrece e reganha peso, emagrece e reganha peso. É uma doença crônica, então ela precisa ser abordada e tratada cronicamente. E é exatamente isso que você falou, você encontrar um profissional que pegue na sua mão e esteja junto com você nessa jornada, né? Porque a dificuldade não é aqui, na perda de peso. Então, o problema não é a perda de peso, o problema é a manutenção desse peso perdido. E nessa manutenção, tudo que a gente faz nesse processo de perda de peso, a gente precisa sustentar na manutenção e fazer ainda mais, né? E aí, de que forma que o paciente enxerga isso? Puxa, mas eu tô fazendo tudo o que eu fiz para perder e eu não estou mais perdendo. Exatamente. E é assim que funciona, tá? Então, o esforço que a gente faz nessa fase de manutenção é mais ou igual na fase da perda de peso. E é interessante porque as pessoas querem tudo do dia para a noite, mas imediato, a construção, né, da obesidade também não foi do dia para a noite. Tem toda uma vida, né? Tem todo um padrão de comportamento que você não vai apertar um botãozinho, virar a chave e você vai mudar. É mais uma construção de novos padrões de comportamento. Isso aí eu acho que é bem interessante que profissionais... Eu sei que você é uma pessoa bem comprometida com a medicina e isso faz com que os pacientes... Você não vai ter aquele paciente que vai chegar lá e vai querer perder 30 quilos, você toma uma caneta e tchau. Não, não pode ser assim. De jeito nenhum. Responsabilidade. Né? Agora, nesse contexto de responsabilidade, como é que você vê um futuro... Vamos lá, um futuro de 10 anos... Os efeitos disso. Qual vai ser essa geração daqui a 10 anos que viveu à base de canetas de forma irresponsável? Porque isso vai ter um efeito colateral, será? Olha, a questão do uso irresponsável aí, o que a gente tem visto é usar e parar, né? Alguns continuam usando, alguns continuam usando. O que a gente tem visto nesse uso que não tem um acompanhamento adequado, que não tem um acompanhamento médico adequado, a gente percebe que a perda de massa muscular acontece muito mais intensa, e aí a gente volta lá no comecinho da nossa conversa sobre a importância do nosso músculo.
E a gente entender inicialmente se tinha indicação disso, né? Então, assim, às vezes, alguém que, a amiga tá usando, a amiga tá todo mundo usando, eu também vou usar, né? E aí, lá na frente, será que isso vai ter um impacto grande a gente fala no setup metabólico, nessa questão hipotalâmica, nesse efeito? A gente não sabe exatamente, mas a ideia é que essas medicações, para quem precisa, elas vão ser usadas a médio e longo prazo. Então, daqui 10 anos a gente vai continuar provavelmente utilizando essas medicações. Nessa questão de quem fez esse uso irresponsável, será que essas pessoas vão parar? Provavelmente vão ter reganho de peso? Provavelmente sim. E aí a gente tem que entender, será que elas realmente precisavam dessas medicações? A gente ainda fala de deficiências nutricionais. Sim, porque também as pessoas são absurdas. Ou é 0 ou é 100. Então vai parar de comer demais. E assim, a medicação é muito potente, né? A medicação, ela diminui muito a tua fome. O que acontece? Simplesmente eu não como, pronto. Só que aí começa a ter outros problemas. Entende que tudo é uma coisa puxando a outra. A gente precisa ter muita responsabilidade. E aí, isso também é gatilho para outras questões, né? A gente tem gatilhos aí para diversas questões, porque começa a se sentir mais fraco, mais cansado, e aí não tem produtividade, diminui o rendimento no trabalho, não consegue fazer atividade física, porque tá fraco, porque não come, e aí entra num ciclo, né? Então, uma coisa que era para ser super num gráfico de crescente, de bem-estar, tudo pode ser de cair, de você arrumar mais problema para você. Exatamente. De uma certa forma, você entra com um problema e você sai com 10. Aqui a gente tem que ter o olhar de responsabilidade, né? Então, o olhar primeiro de indicação, de acompanhamento regular, né? E sim, existem as pessoas que vão fazer desmame dessa classe de medicação, sim, tá? Mas a ideia é que a gente continue o tratamento a médio e longo prazo. Sim. Eu adoro essa conversa. Eu passaria a tarde toda aqui, porque a gente estamos gravando à tarde. Porque é um tema muito presente, é muito atual e está cada vez mais presente nas vidas das pessoas. Eu escuto muito, eu converso muito e tem muita gente tomando. Uns de forma responsável, outros não. Mas a nossa conversa foi interessantíssima, acho que deu para esclarecer bastante de que não é que não pode. Pode, agora com responsabilidade. Sim. Deixa uma mensagem final pro pessoal. Eu sei que eu vou postar nas minhas redes sociais o perfil da doutora Gislene, ela trabalha de forma muito responsável. Qual a mensagem final que você deixa para aquela pessoa que está ouvindo e diz assim, eu preciso de uma canetinha? Eu acho que aqui a gente precisa entender que a obesidade é uma doença crônica e ela merece tratamento com ética e com responsabilidade. Busque um profissional habilitado, qualificado para tratamento de obesidade, que esteja com você nessa jornada, porque é uma jornada que esse processo da perda de peso, ele é um processo que não tem fim, né? Então, essa é uma transformação que a gente vai trabalhar contigo, né? Que precisa desse tratamento adequado, mas que vamos por etapas, né? E vamos entender até aonde que a gente pode, por onde a gente pode começar e como que a gente vai sustentar esse processo. Ter um planejamento. Tenha um planejamento, tenha alguém para pegar na sua mão e ir junto contigo, né? Eu acho que é isso. E cuidar com as promessas milagrosas, né? Eu acho que são as duas questões aqui. É uma doença crônica, precisa ser tratada como tal, longo prazo de tratamento e cuidar com promessas milagrosas. Resumindo, procure um profissional responsável. Com certeza. Que lhe acolha. Por falar em acolher, como sempre a gente, no final de cada episódio, eu gosto muito de indicar um livro. Nem te contei isso. Porque eu acho que ler, o conhecimento liberta. E para o teu episódio, como a gente falou muito de colo, de acolhimento,
de emocional, eu acho você se conhecer, você se acolher, você se aceitar, você se perceber, já é um passo à frente, diante de tudo que a gente conversou. E o livro que eu vou indicar hoje para vocês é A Coragem de Ser Imperfeito. É um livro que fala bastante sobre a emoção, sobre o auto-amor, autoconhecimento, autocuidado, de você falar de merecimento, falar de posse, de você se acolher. Com certeza você vai entender bastante sobre as suas feridas. Todos nós temos feridas. Com certeza. Mas quando a gente conhece, fica mais fácil de lidar. Com certeza. E talvez o maior emagrecimento não seja do corpo. Talvez seja o peso emocional que carregamos. De culpa, de ansiedade, de comparação, de necessidade de sermos aceitos o tempo inteiro. Isso pesa. Porque no fim, saúde de verdade não é apenas caber em uma roupa. É conseguir voltar a habitar o próprio corpo com contentamento. Gislene, muito obrigada pela tua fala, pela tua contribuição, muito necessária. E esse foi mais um episódio que com certeza pode mudar a vida de muita gente aqui no SejaCast. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui. Até o próximo episódio.